Bom dia a todos vocês. Estamos começando esse nosso encontro aqui de todas as segundas-feiras para poder deixarmos a todos atualizados com o que terminamos a semana e com o que esta começa. 92 casos confirmados até esse final de semana em Feira de Santana. Continuamos com uma pessoa que faleceu, tendo o caso dela começado aqui em Feira de Santana, mas o seu óbito ocorreu no Hospital Couto Maia, em Salvador. No último sábado, houve também um segundo óbito de uma pessoa que saiu do Rio Grande do Sul, mas veio através de São Paulo, e essa pessoa, que é um caminhoneiro, sentiu-se mal na BR-101, aqui próximo à Feira de Santana, foi parar na cidade de São Gonçalo dos Campos, e a equipe de saúde de São Gonçalo dos Campos, percebendo as dificuldades e a gravidade do fato, através do SAMU, essa pessoa foi transferida para um hospital privado em Feira de Santana e veio a falecer no final da noite de sexta-feira, com confirmação de que ele estava com coronavírus. Ele provavelmente também tem outra comorbidade importante, que eu não estou ocupado exatamente nesse momento, mas o certo é que esse caso, apesar do óbito ter acontecido em Feira de Santana, ele não será computado, porque a cidade de origem dessa pessoa não é Feira. Mas, de qualquer forma, essa pessoa saindo do Rio Grande do Sul, de onde saiu, passando por São Paulo, chegando até Feira de Santana, mostra como esse tipo de epidemia acontece, transmitida por pessoas que hoje, por exemplo, passam a ter maiores cuidados, tanto nas cidades onde ele parou, foram várias, nos postos de abastecimento onde ele parou, foram vários, como também na cidade de São Gonçalo dos Campos. Este é o quadro, de momento, 92 casos. É uma situação que nos preocupa. Estamos crescendo e subindo lentamente ainda, com a curva totalmente achatada, mas é um quadro de grandes preocupações do que está acontecendo na Bahia como um todo. Já são quase 150 municípios na Bahia que têm casos de coronavírus e cidades aqui em volta de Feira de Santana. Também nos preocupa que várias cidades aqui em volta estão tomando medidas restritivas de acesso. Acabei de falar com um amigo meu que, ao chegar em Irará essa semana, ele foi identificado, verificou temperatura, pergunta de onde é. Parece que Alagoinhas e outras cidades estão querendo tomar medidas restritivas semelhantes, que no nosso caso não é exatamente a situação nossa aqui de Feira, mas nós temos que ficar atentos a essas mudanças que ocorrem neste momento aqui em Feira de Santana. E para poder deixar vocês à vontade para poder fazer as perguntas, no domingo eu estive em pelo menos 2 feiras livres de Feira de Santana, encontrei um número muito grande de pessoas, encontrei uma quantidade de aglomerações muito fortes. Tenho informações de que houveram festas, inclusive em zonas rurais de Maria Quitéria, fim de semana, e que vários bares funcionaram irregularmente nos bairros e nas regiões mais distantes do centro da cidade. Isso é um risco grande, porque a epidemia está aí, está crescendo e os riscos de doença continuam aumentando. Fico à vontade agora para poder responder as perguntas que vocês possam fazer. Bom dia a todos. A primeira pergunta é do Denivaldo Costa, Portal Cidade Gospel. O número de recuperados no município é significante, mas qual é a base da recuperação? Cloroquina ou outro tipo de medicamento? Cloroquina não é a base de recuperação. Cloroquina foi trazida aqui de uma discussão meramente ideológica. A cloroquina pode ser, eventualmente, até utilizada mesmo. Acabei de falar essa semana com um grande amigo nosso que tomou cloroquina. Ele trabalhou na África durante um bom tempo. E ele tomou cloroquina porque ele teve malária. E ele me disse da dificuldade que ele teve com o uso desse medicamento. Não é um medicamento simples, nem é um medicamento milagroso. Quando as pessoas aqui em Feira, nesses casos aqui que foram atendidos, essas pessoas são isoladas e, nos casos de internação em UTIs ou internações hospitalares, o uso de medicamentos específicos e antirretrovirais foram todos eles utilizados. Mas o uso de cloroquina em Feira, o único caso que eu tenho conhecimento de uma pessoa grave, ela teve que ser suspensa 24 horas depois porque apresentou lesões hepáticas extremamente graves e, se persistisse o uso, o caso poderia ser mais grave. Então, no único caso que eu tenho conhecimento aqui, o uso da hidroxicloroquina não foi o adequado. Mas é uma alternativa que pode ser, eventualmente, também utilizada, não em casa, não tomando comprimido, porque isso, nem sem orientação médica, porque hidroxicloroquina ou cloroquina não é a solução para a questão do coronavírus. Quando tiver uma vacina, a gente vai
avisar e explicar exatamente os riscos e as vantagens dessa vacina. Aí, vírus se combate com vacina. Prefeito, então ele está querendo saber como é que esses pacientes estão sendo tratados. Com isolamento, com antitérmicos, com tratamentos sintomáticos, quando essas pessoas têm algum tipo de dificuldade de fluxo pulmonar, ou nos casos de internação com retrovirais. Aí são vários tipos de retrovirais, pessoas que são hidratadas, antibióticos quando tem algum tipo de infecção associada também. Outra pergunta do Denivaldo é o seguinte: ainda falando sobre saúde, a dengue vem chamando a atenção da comunidade, mas o alvo é o Covid-19. Porém, muitas pessoas estão reclamando de atendimentos de outras doenças que vêm chegando aos postos de saúde. O que a população pode fazer? Procurar os postos de saúde, porque todos eles estão totalmente abertos para o atendimento a todos. As doenças que pré-existem, elas continuam a existir e, aliás, tem muita gente com medo de ir para os postos de saúde, para os PSFs, porque estão com medo do coronavírus. E tem gente que está com problemas de coração, problemas hepáticos, problemas renais, e esses problemas estão se agravando. Então, nossas PSFs, todos continuam com atendimentos e nós vamos divulgar todas as relações de atendimentos que estão sendo feitas e todas as marcações que continuam sendo feitas permanentemente. Existem sim muitos casos de dengue, né? Zika, chikungunya, muitos casos, inclusive um caso de dengue de uma pessoa muito amiga minha pessoalmente também, que está em casa há 8 dias. Existem pessoas aqui da prefeitura que tiveram diagnóstico positivo para dengue, estão afastadas, retornando hoje. Então, há sim uma arbovirose. Nós não temos só um tipo de vírus circulando, não. Nós temos vários tipos de vírus circulando. Influenza H1N1 está circulando, embora tenha diminuído esse período. Nós temos a arbovirose toda de Zika, de dengue, de todos esses vírus. E nós temos uma quantidade de vírus que são testados. Esse teste inicial, você testa 21 tipos de vírus. 21. Só não o coronavírus, que é específico e tem que ser o PCR. Então, muitas vezes é positivo esse exame, mas por essa grande quantidade de viroses que estão circulando neste momento. Pergunta agora do Renato Ribeiro, jornalista e radialista, apresentador dos programas Subaia Notícias e Rádio Repórter da Nordeste FM. A primeira pergunta dele: o transporte público de Feira de Santana tem apresentado muitas aglomerações nos horários de pico, ônibus lotados em algumas linhas. Isso já vem acontecendo desde a semana passada. Como cobrar isolamento social, sabendo que os trabalhadores que dependem do transporte público são submetidos a esta exposição, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde? Renato, existe neste momento um acordo entre o sindicato dos trabalhadores em transportes públicos e as empresas de ônibus. E foi feito com base numa medida provisória que permitiu a redução de trabalho de pessoal, para que as empresas que encontram-se com dificuldades econômicas extremamente grandes também pudessem fazer pagamentos como foram feitos na semana passada, com atraso inclusive. Então, existe um acordo entre as empresas e o sindicato, que há uma redução da quantidade de pessoas que estão nesse momento dirigindo e trabalhando nos ônibus. Então, com esta redução, que permite que a empresa possa pagar um salário mais reduzido e tenha um banco de horas para poder serem compensados, o número de veículos está em 50%. É verdade, essa situação, nos horários de pico, existem sim grandes concentrações e hoje nós estamos estudando a forma de poder dar prioridade às pessoas que saem mais cedo para poder ir mais cedo, às pessoas que podem chegar, os bancos, a Caixa Econômica antecipou o horário em 2 horas, mas normalmente o banco abre às 10 da manhã, o comércio está abrindo às 9, portanto, é preciso que as pessoas também procurem escalonar seus horários de saída. Os bancos fecham às 14 horas, então as pessoas podem voltar mais cedo. O comércio está fechando às 16 horas, as pessoas podem voltar mais cedo também. E nós estaremos tomando atitudes agora, né? Eu acabei de criar uma força-tarefa com a coordenação da Secretaria de Prevenção à Violência, junto com a Superintendência de Trânsito e de Transporte e Trânsito, para que nós venhamos a tomar as atitudes de restrição a fluxo de carros, que teve muito carro circulando sábado e domingo em nossa cidade. Então nós vamos divulgar previamente aonde as interdições vão ocorrer. Hoje, por exemplo, já na Conselheiro Franco, uma dessas interdições, perto da Caixa Econômica Federal, já está em execução neste momento.
Tem uma outra pergunta dele. Os hospitais particulares de Feira de Santana estão dotados de EPIs e equipamentos necessários para proteger os profissionais de saúde para atender pacientes com o novo coronavírus? Pelas informações que eu tenho, sim, estão. E as UTIs dos hospitais privados têm vaga, sim. Né? E, aliás, essa pessoa que chegou aqui e que eu informei no início que faleceu, essa pessoa foi tratada num hospital privado de Feira de Santana. Até agora, pelas informações que tenho, todas as pessoas que foram necessárias de atendimento foram na rede privada. A rede privada está equipada em termos de UTI e, pelo que eu saiba também, em termos dos equipamentos necessários para o atendimento a essas pessoas com coronavírus. Pergunta agora do Augusto Ferreira, blog O Protagonista. A primeira pergunta dele: diante de tantos flagrantes de aglomerações e pessoas sem uso de máscara, o prefeito pretende decretar alguma medida punitiva a essas pessoas? O governo do estado já fez uma lei, não foi um decreto não, porque o decreto não tem força de lei, Augusto. O decreto tem força de decreto, isso eu fiz, mas o governador fez um decreto muito mais forte ainda, que tem poder de lei e, portanto, poder de punição. Agora, o que nós estamos precisando mais para poder fazer isso, apenas o que nós temos, a nossa Guarda Municipal, que tem limites na quantidade de seus efetivos, estamos usando a SMT, o pessoal do trânsito, estamos utilizando também o pessoal do transporte e trânsito, estamos utilizando todo o pessoal da Defesa Civil, mas é preciso polícia. Nessa questão é preciso polícia na rua para poder estarmos juntos. Você vê, esse fim de semana parece que foram 18 ou 20 pessoas que tiveram acidentes de moto. É preciso uma ação forte, a prefeitura está pronta, junto com o meio ambiente, para poder nós fazermos esses bloqueios. Essas pessoas estão fazendo o quê? Andando de moto fim de semana e caindo. E a quantidade de incidência de doenças, de lesões, né, essas lesões por acidente, são maiores no fim de semana. Parece que houveram 6 ou 7, 8 casos de violência, com violência armada. Não é só em Feira, não é no Brasil inteiro. A violência aumentou com a epidemia. O que é que está acontecendo com isso? Mas essas ações precisamos sim de ter uma participação mais direta da polícia para poder estar ao nosso lado. A outra pergunta dele, prefeito. A Prefeitura de Feira de Santana tem planos para criar mais leitos de UTI devido ao coronavírus? Nós na sexta-feira, pela manhã, eu fiz uma reunião com uma entidade que fez uma proposta para que nós possamos, além do hospital que nós estamos montando, que amanhã será essa dispensa de licitação pública, então nós estamos esperando. E só para poder aproveitar para dizer que foi adiado, porque houve uma entidade de Salvador, uma cooperativa, que entrou com um questionamento. E amanhã está marcado para que nós possamos fazer em sessão pública uma seleção pública para que nós tenhamos uma entidade que vá prestar os serviços lá no nosso hospital de Covid-19. Antigamente o nome era Mater Dei, mas isso espero que aconteça amanhã. E na sexta-feira estive com uma entidade que aqui veio em Feira apresentar uma proposta para a montagem de mais 20 leitos de UTIs. Eu não fechei essa decisão ainda, porque não posso fechar, até porque eu terei que ter outros mecanismos para que assim possa decidir. E nós vamos, inclusive, também procurar dar uma divulgação às informações que nós temos através da Secretaria de Saúde do Estado, do quantitativo de leitos de UTIs no Estado como um todo, como também os leitos clínicos. Então, lá na Mater Dei nós vamos ter 50 leitos clínicos e 10 de UTI. Mas estamos com uma entidade pronta para poder oferecer uma alternativa com mais 20 leitos, se forem necessários. Pergunta agora do Danilo Freitas, Rádio Sociedade News. Prefeito, diversos municípios estão adotando medidas para evitar aglomerações nos bancos com demarcação no solo e até mesmo multando as agências bancárias que não tomam medidas de prevenção. O senhor avalia que as medidas tomadas pela Prefeitura de Feira de Santana estão sendo suficientes? Danilo, podem ter outras medidas também. O Ministério Público também já está agindo, a Prefeitura de Feira. Nós estamos nesse momento aqui hoje, aqui na Conselheiro Franco, que é a principal agência da Caixa Econômica Federal, com um bloqueio nas ruas para poder permitir que isso funcione de forma melhor. Aqui na Getúlio Vargas e aí no Gastão Guimarães, nós estamos ajudando da forma que é possível. Essa sinalização também é uma responsabilidade da própria Caixa Econômica para que as distâncias aconteçam e nós estamos dispostos. Se for necessário, bloquear ruas, fronteiras, as agências da Caixa Econômica. Você já viu que é a Caixa Econômica que está concentrando a quantidade enorme de pagamentos?
Você já percebeu que é possível que a gente tenha outra alternativa a não ser essa? Nós só temos essa alternativa possível de uma solução tecnológica que tem que ir para um banco só, quando nós podíamos ter todos os bancos ao mesmo tempo. Inclusive eu mandei uma carta, mandei um e-mail a semana passada para o ministro Paulo Guedes, dizendo que a Caixa Econômica pode e deve, neste momento, fazer um credenciamento de correspondentes bancários por 2 ou 3 meses e credenciar padaria, credenciar loja, credenciar supermercado, credenciar todos, para poder nós termos uma alternativa, porque do contrário, está tudo concentrado em Feira de Santana, 1, 2, 3 agências, 4 agências da Caixa. A agência da saída de Serrinha hoje tinha fila que não acabava mais. O que nós temos é uma quantidade de pessoas muito grande no Brasil, que não era visível e agora parece que todos estão visíveis e todos estão indo buscar o seu auxílio. Mas a Caixa sozinha, ela não tem capacidade sozinha de poder, ela sozinha, atender a todos. Portanto, cabe uma decisão, sim, tá certo, política da Caixa Econômica Federal e do ministro Paulo Guedes. Eu mandei um e-mail para ele sobre essa questão, para poder se credenciar correspondentes bancários, além das loterias que já estão aí. Então, por esse período, por que é que não se para? Por que é que não se credencia uma padaria? Por que é que não as lojas que assim o queiram? Por que é que não credencia as pessoas que querem, para poderem receber esse tipo de recurso? Eu acho que cabe também uma decisão da própria Caixa Econômica Federal, e isso é possível de ter também. Outra pergunta do Danilo, ele quer saber quando o hospital de campanha vai estar funcionando e se a unidade vai atender apenas pacientes de Feira de Santana ou existe parcerias com outros municípios? São para ser atendidos pessoas de Feira de Santana, Danilo. Amanhã, volto a repetir, nós faremos esse chamamento público e esperamos fazer a seleção dessa entidade amanhã. Não é uma questão de ter parcerias com municípios nessa questão, mas o próprio Estado como um todo também, que está aqui com o Hospital Clériston Andrade, no Hospital da Criança, todos eles nós vamos ter que ter uma participação. Você veja, esse rapaz que veio do Rio Grande do Sul e ficou doente aqui, nós vamos escolher de onde vem, vamos perguntar cadê sua identidade, cadê seu título de eleitor? Não, ao contrário. Nessas coisas, nós queremos atender as pessoas de Feira de Santana. Agora, se chega alguém que não é de Feira, doente, numa circunstância grave, a gente não vai poder recusar. Primeiro de tudo, a vida. E a previsão de funcionamento, prefeito? Amanhã, quando tiver essa empresa definida, eu darei uma exata ideia da previsão de funcionamento. Ela terá que contratar todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, os equipamentos que já estão em condição de serem feitos de UTI, o tomógrafo que já está lá colocado, e a outra parte toda de leitos, que já tem uma parte deles, é muito rápido. Quando essa empresa estiver selecionada, eu te dou essa resposta com segurança. Pergunta agora de Carlos Augusto, editor do jornal Grande Bahia. O município de Feira de Santana tem registrado baixas taxas de pessoas com Covid-19, com elevado índice de recuperação. Neste cenário, o governo municipal planeja retorno das atividades comerciais que ainda estão sob decreto de redução? Nós estamos avaliando exatamente isso hoje, para poder definir o que é que nós vamos fazer. Nós já fizemos uma grande abertura da nossa área comercial. Mas o que eu vejo são muitas pessoas que são responsáveis pelos seus trabalhos, mas tem muita gente que é irresponsável na forma da condução. Eu vi, por exemplo, problema lá no Feiraguai com gente em excesso. E é uma responsabilidade compartilhada disso. Eu estou vendo lojistas tendo muito cuidado também com a entrada e saída de pessoas. Mas, de qualquer forma, quando chega nessa loja de abastecimento, a quantidade de pessoas é enorme. Na questão da Caixa Econômica, na questão dos bancos, nós estamos tendo dificuldade de toda a ordem. Portanto, eu estou ponderando com muito cuidado, porque apesar deste momento ser um momento que nós temos um certo controle, eu acho que talvez segunda-feira, nessa próxima nossa conversa, possa não estar assim. E eu não quero ser surpreendido com uma mudança brusca. Portanto, tenho tido muito cuidado, analisando muito mesmo os números da coronavírus através das estatísticas às quais a gente tem acesso. Ele pergunta ainda de que forma, caso a Prefeitura reabra esses estabelecimentos, a Prefeitura pensa em manter o controle epidemiológico pós-retorno das atividades, observando que Feira de Santana é um dos maiores entroncamentos rodoviários do país. O que o Carlos Augusto está colocando é que se a gente medir o que tem até hoje e depois que abrir, se aumentar a perspectiva de fechamento, essa daí, eu não tenho dúvida, é imediata. Então nós estamos acompanhando sim a Universidade de Feira. Meu colega e amigo César Oliveira também fez uma colocação hoje também nesse aspecto. O que nós temos até aqui e o que é que está acontecendo da agora por diante. Porque aí a responsabilidade
é totalmente nossa, não a minha, pessoal de prefeito, mas de todos nós. Então nós estamos acompanhando sim esse tipo de evolução com muito cuidado, com muita sensibilidade, para que as medidas que a gente tome não sejam as medidas a favor de quem ou a favor de alguém, sejam as medidas em favor da vida. Essa é o principal objetivo nosso. Tem mais uma pergunta dele. Deixa eu botar aqui. Inicialmente, a Prefeitura afirmou que o Hospital Mater Dei seria contratado pelo município. Posteriormente, ele foi requisitado pela gestão municipal. Pode explicar a relação contratual estabelecida, de que forma os investimentos feitos pelo governo municipal não serão apropriados pelos capitalistas proprietários do bem imóvel, ou se ocorrerá algum tipo de compensação? E quando a unidade estará funcionando? Amanhã nós vamos fazer, Carlos Augusto, o chamamento público. Continua exatamente o mesmo. Nós requisitamos a unidade por uma questão estratégica para poder facilitar esse tipo de contratação. Amanhã a empresa se apresentará para poder fazer a gestão do serviço. E tudo o que for feito lá no Hospital Mater Dei, tudo o que for feito vai ser ressarcido sim, não tem a menor dúvida para o poder público municipal. O que nós precisamos é de uma área grande, de uma área relativamente isolada, ela está no local de um acesso que é muito pouco frequentado por muita gente, então uma área de acesso, uma área de saída também, que vai direto para a avenida de contorno, toda a parte de lixo, toda a parte de roupas usadas e tudo vai sair, entra por um lado, sai pelo outro, e nós entendemos que essa é uma alternativa boa para a nossa contratação aqui em nossa cidade. São 50 leitos clínicos e serão 10 leitos de UTI. Esse é o contrato que nós vamos fazê-lo e que nós esperamos poder fazer a partir de amanhã, para que ele possa estar funcionando imediatamente. Pergunta agora de Dandara Barreto, da Rádio Transbrasil Jovem Pan. A Prefeitura de Feira de Santana está considerando os resultados dos testes positivos vindos dos laboratórios particulares? Como tem sido a comunicação com estes laboratórios e qual o procedimento adotado com esses pacientes? Eles são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde? Dandara, boa pergunta você me faz. Nós estamos controlando todos os testes, públicos ou não. Todos os testes, mesmo em laboratórios privados, todos eles. Aliás, até o governo do Estado não credenciou nenhum laboratório em Feira. Credenciou em Itabuna, Ilhéus, credenciou em Conquista, em Juazeiro, em Feira, não sei porque não credenciou ainda. E Feira tem bons laboratórios também. Entendo que todo o exame, e nós entendemos que todo exame, público ou privado, todo ele tem que ser e é comunicado à Secretaria de Saúde. Da mesma forma que qualquer paciente internado em unidade privada, todo paciente, ele é comunicado imediatamente. É bom lembrar que o primeiro caso que teve aqui em Feira, logo, tá certo, logo no dia 25, 26 de fevereiro, essa pessoa que veio de Salvador, era uma profissional de saúde, ela foi internada num hospital privado. No mesmo dia nós tivemos conhecimento através da notificação adequada. O primeiro caso da Bahia, que foi aqui de Feira, que foi atendido em Salvador, o seu primeiro atendimento foi no hospital privado em Salvador. O hospital privado notificou imediatamente a vigilância epidemiológica lá do estado, em Salvador, e os exames dela foram colhidos nessa unidade privada. Então essa relação é uma relação muito respeitosa, todos esses limites e todas essas pessoas, onde tem os positivos, todos esses são acompanhados sim. O que eu vou lhe explicar também, Dandara, é o seguinte: quando o teste é teste rápido e é positivo, também logo em seguida se tem que fazer o PCR, que é o exame de DNA, que é o exame eletrônico, de microscopia eletrônica, para a identificação do vírus, a identificação do DNA do vírus. Porque o primeiro teste, o teste rápido, é feito com sangue e ele tem um índice de negatividades ou positividades que oscila muito. Então, quando acontece isso, essa pessoa nos é informada e nós passamos a acompanhar. E daí por diante, o PCR, que é o exame de DNA, esse daí que é o de mais de 97%, 98% de segurança, é feito por nós através do LACEN em Salvador. E os pacientes são acompanhados? Sim, todos são acompanhados, somos informados e acompanhamos essas pessoas o tempo inteiro e identificamos os seus contactantes também. Tem mais uma pergunta de Dandara. Os professores têm reclamado bastante dos cortes no mesmo, sabendo que são horas extras e deslocamento. No entanto, alguns relatam que vão receber algo equivalente a R$ 600 após os cortes. A Prefeitura estuda uma forma de revogar estes cortes?
Não são cortes, não. O que nós não pagamos foram as horas extras, porque são horas extras mesmo. É importante que a gente explique que nenhum professor entra na Prefeitura Municipal de Feira de Santana com 40 horas. Todos entram com 20. Essa é a forma que a Prefeitura tem. Para poder ter mais 20 horas, essas 20 horas são 20 horas extras. Então, quem entra com 20 horas pode ter mais 20, são horas extras. Se as horas extras não estão sendo dadas, não é justo que sejam pagas. Não é justo. Tem pessoas que se deslocam para dar aulas. Se o deslocamento não é feito, não tem como pagar algo que não foi feito. Não é justo pagar pelo que não foi feito. Tem muita gente que precisa desse salário, eu sei disso. Mas não cortamos o salário de ninguém. O salário está plenamente mantido. Agora, hora extra que não é dada, é justo ser pago? Deslocamento que não é feito, é justo ser pago? Isso é dinheiro público, isso não é dinheiro de entidade privada, não. Aliás, na entidade privada o pessoal está cortando salário mesmo, aqui não. Aqui nós estamos, os salários todos são respeitados. Mas dinheiro público é diferente de dinheiro que sai do bolso privado. Então, as horas extras que não foram dadas, essas horas não podem ser pagas, porque não é justo pagar pelo que não foi feito. Os deslocamentos que não foram feitos, não é justo pagar pelos deslocamentos que também não foram feitos. Quando voltar a nossa vida normal, isso tudo volta ao normal também. Jornalista Murabi Dias, da Folha do Estado da Bahia. Prefeito Rubem Martins, a pergunta é sobre a transparência com relação aos dados oficiais sobre o Covid. Na semana anterior, a Prefeitura, a partir de seu site oficial, deixou de publicar textos sobre a situação epidemiológica do município. Qual o motivo dessa interrupção, já que neste domingo, quando não houve registro de novos casos, voltaram às publicações? A questão da transparência não é o texto que dá transparência, são os dados. São os dados. E nós estamos seguindo um nível de aplicação, um nível de comunicação, que é o nível de comunicação que tem sido dado no governo do Estado, na Prefeitura de Salvador, sem nenhum tipo de dificuldade. O que nós estamos deixando é de fazer um texto explicativo sobre o que é que pode estar acontecendo, porque o mais importante, o que nós queremos de transparência é divulgar o que é os números que estão ocorrendo. Isso é que é importante, tá certo? Isso continuará e continua a ser feito. A transparência nossa continua absolutamente a mesma. É importante informar, Hammurabi, que todos os boletins estão no site da Prefeitura diariamente, inclusive com todas as datas. Tem um link para a parte do coronavírus, você consegue encontrar todos os boletins com todos os dados. Tem mais uma pergunta dele. Desde que foi autorizada a abertura e parte do comércio, a partir do dia 22 de abril, 28 novos casos surgiram. A Prefeitura pensa em rever as medidas de flexibilização? Nós estamos exatamente hoje verificando o que é possível ser feito, tá certo? E esses dados, Hammurabi, que você está acompanhando e acompanhando bem, até porque nós divulgamos esses dados, são os dados que estão disponíveis para que todos nós possamos fazer essas verificações. Esse tipo de crescimento é um crescimento ainda dentro de uma perspectiva do que Feira teve. Repito, dia 6 de março foi o primeiro caso da Bahia, aqui em Feira, 6 de março, e é importante que a gente faça essa visão também do período como um todo, né? Não é somente a partir do dia 22, porque aconteceu, isso vem desde o princípio. Então, desde o dia 6 de março até hoje, nós estamos tendo um número de crescimento de casos abaixo de 6% do total de casos a serem examinados, que mostra um crescimento lento com uma curva achatada. Significa que nós vamos ter a mesma quantidade de casos, não vai diminuir, mas nós vamos tê-los num tempo maior. E esse tempo se estenderá, mas nós não vamos ter aquele tempo grande, até porque se tivesse aquela subida tão íngreme, hoje nós não teríamos as condições adequadas hospitalares para poder manter as internações. Portanto, eu acho que nós estamos fazendo a estratégia de alongar a curva, mas os casos vão acontecendo também por mais tempo, ao longo desse tempo. Agora a pergunta de Rafael Velame, Rádio Globo. Temos recebido muitos relatos de pessoas que tiveram todos os sintomas e não puderam testar por causa do limite de testes na cidade, o que indica a possibilidade de haver subnotificação. Como a Prefeitura tem lidado com a possibilidade de haver muitos mais casos do que temos confirmados? É possível haver, sim, casos subnotificados. Nós recebemos todos esses exames, esses testes lá do LACEN. O Ministério da Saúde repassa para o Governo do Estado repassa para a Prefeitura. Então nós temos um limite da quantidade de exames que são feitos. Tem outros aí que são feitos também na iniciativa privada. Uma boa parte desses vírus existentes são outros vírus, arboviroses, influenza, são outros tipos de vírus. Mas é possível haver sim uma subnotificação, não apenas de coronavírus, mas de todas essas viroses que estão circulando aqui neste momento. Amanhã, dia 5,
eu espero poder avisar vocês que os testes que nós compramos da China estejam chegando, tá certo? 1.300.000 reais, são 15 mil testes, que vão ser utilizados também de forma mais específica com relação, inicialmente, a quem é profissional de saúde que está tendo um índice de infecção muito alto. De qualquer maneira, esse tipo de quantidade de testes é o limite de testes que nós temos e é o limite que a gente pode usar. Ter casos que estão sendo notificados, efetivamente podem. Agora, repito, não são somente de coronavírus, são de todas essas arboviroses e viroses circulantes nesse momento. Outra pergunta do Rafael Velame. Ao que tudo indica, tem uma falha na fiscalização. Ontem, o espaço de eventos Bambuí, na Avenida Nó de Cerqueira, estava aberto, com pessoas consumindo no bar e jogando futebol, além de diversos relatos de bares abertos nos bairros. A Prefeitura tem equipe fiscalizando? Tem, e não é suficiente. Você tem razão. Eu passei na Nó de Cerqueira também por volta de meio-dia, tinha gente andando sem máscara. Eu não vi bem a questão do Bambuí, mas eu vi muitas pessoas, tá certo? Pessoas de nível de informação bem adequado também, andando sem os cuidados, inclusive com criancinhas. Eu acho que nós temos um limite grande na nossa fiscalização. Tiveram problemas lá no distrito de São José, na Água Grande, ontem, importantes também, em vários bairros. E as pessoas efetivamente não estão, de uma forma maior, colaborando. Você fala aqui do Bambuí, eu já anotei, mas eu vi ontem na Nó de Cerqueira muita gente abusando da condição de poder fazer exercícios físicos e não ter os cuidados necessários para poder utilizar da melhor forma aquele espaço. Mas realmente nosso limite, e nós ontem, no domingo, estávamos nas feiras aí também, onde tiveram muitas aglomerações, mas nosso limite de alcance, precisamos ter cada vez mais a participação da Polícia Militar, dos bombeiros ao nosso lado, para a gente poder ter maior alcance na verificação do cumprimento dessas determinações. E é por isso que o senhor pensou hoje, então, na criação da Força Tarefa? O senhor falou mais cedo. Juntamos um grupo aqui com a Guarda Municipal e a Defesa Civil, o secretário Moacir coordena esse grupo. Logo em seguida, o pessoal da SMT, também para nós utilizarmos essa força possível deles, da SMTT. Nós estamos juntando todas as pessoas que são possíveis estarem reunidas. O secretário Justiniano, que acabou de sair de uma chikungunya, está voltando a despachar hoje na secretaria, e todo aquele pessoal lá da CESP. Enfim, nós estamos fazendo o maior esforço possível com essa força-tarefa para poder tentar, em todas as áreas que a gente pode, alcançar com o nível de fiscalização das pessoas que não estão colaborando da melhor forma. A Polícia Militar tem colaborado, prefeito? Eu gostaria que a Polícia Militar colaborasse bem mais. Eu acho que nesses últimos dias nós temos sentido falta de uma presença maior da Polícia Militar. Estivemos lá na Polícia Civil, lá no Sobradinho, a semana passada, fazendo uma atividade de desinfecção, enfim, colocamos inclusive alguns termômetros para poder serem utilizados, mas a Polícia Civil tem outras ações. Eu acho que a Polícia Militar, os bombeiros, podem nos dar uma ajuda ainda muito maior, o pessoal do Detran. Nós devemos fazer uma grande força-tarefa conjunta para nós termos melhor condição de fiscalização, porque tem muita gente que não ajuda, podendo fazer o que é necessário ser feito da melhor forma, com a consciência de cada um. Tem a pergunta agora do jornalista Luiz Mário de Cerqueira. Ele quer saber a respeito do comércio de Feira de Santana, quando ele volta a funcionar normalmente. A partir de hoje, ele está perguntando. Ele está funcionando quase tudo, viu, Luiz Mário? Eu acho que nós estamos agora a ver quais são as condições de restrição que a gente tem que fazer. Não apenas o comércio, a indústria está funcionando todinha, não teve um pingo de restrição. Os serviços quase todos funcionando, à exceção de bares que desrespeitam, à exceção de alguns restaurantes que eu sei que tem condição, mas infelizmente outros não respeitam, mas os serviços praticamente todos estão funcionando. O comércio, a parte de construção civil toda funcionando, a parte de automóveis e de consertos de automóvel, manutenção toda funcionando, piscinas, enfim, tá certo? A parte de abastecimento animal toda funcionando também, clínicas veterinárias, a parte de tudo que a gente pode fazer, bancos funcionando. O que a gente tem que ver agora é a quantidade de pessoas na rua. E essa quantidade de pessoas aumenta na hora que você aumenta mais ainda as coisas. Enfim, eu passei agora aqui na Senhor dos Passos, tem uma fila na porta das lojas americanas. Eu não sei fazendo exatamente o que para ter fila na porta de loja americana hoje às 9h30 da manhã. Enfim, às vezes a gente é obrigado a tomar atitudes até mais duras. Aí você vai para os bairros. Nos bairros eu estava no Tomba, o que tem de gente andando para cima e para baixo? No Tomba,
né? E eu estive lá pessoalmente ontem por volta de 11h30, meio-dia, e as pessoas próximas umas das outras, né? Foram distribuídas máscaras a semana passada, não encontramos uma das cores que foram distribuídas a semana passada também. Quer dizer, as pessoas recebem, às vezes não utilizam. Enfim, eu acho que nós temos que ter a consciência, e nossas pessoas não estão com a consciência adequada para evitar o que a gente está chegando em Manaus. Parece que as pessoas pensam que Manaus é longe, Manaus é ali. Parece que Fortaleza é longe. Fortaleza está lá, quase no caos, quase com dificuldade de pessoas sobreviverem. Manaus, o problema agora é enterrar pessoas, não é nem sobrevivência. Natal com problemas importantes, Recife com quase tudo lotado, né? Salvador crescendo muito a quantidade, Rio com a quantidade de pessoas morrendo, e o Rio ameaçando nessa semana de ter problemas aí também. E a gente não tem ainda a consciência de nos preservar da melhor forma. Enfim, espero que a gente melhore essa consciência. Tem pergunta agora de Andréia Trindade, do Acorda Cidade. Ela quer saber como tem sido acompanhado os casos de síndromes respiratórias no município. Há dados sobre isso? Nós estamos, a Andréia Trindade fez uma pergunta bem importante. Nós estamos acompanhando esses dados e eu vou me comprometer a tentar passar para você esses dados de síndromes respiratórias agudas no município de Feira de Santana. Inclusive, a Prefeitura recebeu uma doação, uma cessão de uma empresa, e eu vou informar a vocês de uma empresa de Feira de Santana, que hoje provavelmente nos entrega uma carreta, aonde nós vamos sair fazendo consultórios para investigação de síndromes respiratórias agudas, graves ou não, em vários bairros da cidade. E nós estamos atentos com relação a isso também. Mas entendo, André, que a sua pergunta é importante, porque a gente precisa ter um quadro de síndromes problemas respiratórios agudos. E podem ser dados por influenza, podem ser dados por influenza, por H1N1, por vários tipos de vírus circulantes, inclusive o coronavírus. Mas essa é uma observação que a Andréia Trindade faz de forma bem técnica, ampla, porque todas essas síndromes precisam ser diferenciadas do coronavírus, que é uma síndrome aguda, grave e letal em alguns casos. Agora a gente tem perguntas aqui da população que a gente vem recebendo pelas redes sociais, prefeito. Então, o Wellington está querendo saber o seguinte: com relação ao corte dos estagiários, vai ter esse corte? Os estagiários que estão trabalhando em todas as áreas, eles estão recebendo. Os estagiários que não estão trabalhando, essas pessoas não têm por que receber, já que eles estão em casa e não estão fazendo os seus estágios. Então não houve cortes nos estagiários. O que houve foi pagamento para quem está trabalhando na Secretaria de Educação. Estão trabalhando, parece que 100 pessoas, todas as 100 estão trabalhando. As que não estão, essas pessoas não têm como receber, porque não é justo receber quem não está trabalhando. Então, o que é justo está sendo feito. A Tânia está querendo saber sobre as cestas básicas. Só 8.000 cestas básicas vão ser distribuídas pela Prefeitura? Mais do que isso, nós vamos distribuir mais e estamos continuando essa distribuição essa semana também. Era para ter sido feito inclusive uma parte disso na zona rural, mas com as chuvas que aconteceram, nós não tivemos condição de acesso adequado. Mas dizer que a TV Subaé também nos ajudou muito na distribuição de cestas e queremos agradecer muito a TV Subaé por aquele drive-thru solidário. E nós distribuímos cestas no São João do Casumbá, todas as casas do São João do Casumbá. Distribuímos lá em Morrinhos, que é o IDH mais baixo que tem em Feira de Santana, nas 122 casas em Morrinhos. Todas as famílias receberam indistintamente. E tem uma outra área lá próxima também, com mais 10 ou 15 casas, que nós também assim distribuímos. Então nós estamos distribuindo de várias formas as cestas básicas, mas vamos ampliar sim, dentro do critério que nós estamos obedecendo, que é do NIS, é o critério do CAD único também, das pessoas que têm níveis de pobreza estipulados e acompanhados pelo Ministério da Cidadania, mas nós vamos ampliar, inclusive estamos buscando uma alternativa, talvez essa semana a gente tenha, para distribuir para a nossa rede escolar municipal. Rose está querendo saber o seguinte, prefeito: a Prefeitura pretende distribuir máscaras de forma gratuita? Pretende, sim. Nós estamos fazendo uma cotação de preços. Parou por causa da sexta-feira que não se conseguiu fazer, mas máscaras de pano, a Prefeitura quer sim fazer uma quantidade de máscaras para distribuir para as pessoas que estão em ambientes coletivos. Agora dizer que a semana passada houve uma distribuição de máscaras lá no Tomba,
né? E essa semana eu passei por lá, como são máscaras de um colorido diferente, eu não vi quase nenhuma. Portanto, pretendemos sim fazer essa distribuição, mas é importante que as pessoas as usem. É necessário que as pessoas façam uso das máscaras como essa que eu tenho aqui e que uso permanentemente também. Tem mais uma pergunta aqui da Lana. Ela quer saber quais são os valores que a Prefeitura tem para combater o coronavírus em Feira de Santana. 8 milhões e meio, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que fazer uma demonstração bem clara, Lana, do que é 8 milhões e 500 mil, se eu não me engano, e 1 milhão e 200 mil reais que foram os recursos que vieram do governo federal. Os vereadores de Feira de Santana destinaram a parte que lhes cabia das suas emendas parlamentares, não é ainda dinheiro aberto, mas vai ser também, e os recursos que nós estamos recebendo de deputados federais que estão enviando recursos para a Feira de Santana. Hoje dia 4, ainda não chegaram recursos federais, a não ser de alguns deputados que enviaram de outras fontes de receita. Então amanhã eu espero, dia 5, era dia 30, não pôde ser feito, mas espero dia 5 poder receber esses recursos federais que ainda não chegaram em Feira de Santana. Ok, então encerramos a coletiva desta segunda-feira. Até a próxima segunda-feira. A vocês aí. Agradecer muito a todos vocês, que nós tenhamos uma semana e que essa possa ser uma semana bem melhor do que foi a outra. Muito obrigado. Boa semana a todos.